pessoa joga, depois a outra responde. Empresa, colaborador, liderança, equipe, no final. Tudo bem? Mais uma vez Sidney da Rosa, o escritor. Vamos jogar damas? Um jogo de duas mãos. Um jogo entre cavalheiros. Porque tanto colaborador como empreendedor, um precisa do outro. Se um dos dois abandonar o tabuleiro, o jogo acaba. Eu vou trazer para vocês então este assunto, né? O time que faz a roda girar. É um livro que eu escrevi, inspirado na palestra de Sergiano, um instrutor que trabalha na Rede Sim. Ele deu uma aula, uma palestra, então eu fiquei inspirado, escrevi este livro, né, que destaca talentos. Segundo ponto, para quê? Para que este vídeo ele tenha o quê? Ele tem uma estrutura, então ser equilibrado, e aí então eu poder atuar, eu trago outros pontos. Robocop, quem conhece? Robocop é legal, filme da infância. Alex Murphy, né? Aquele policial. E para terminar então, demissão e admissão, que é a parte do turnover. Então vamos iniciar. Quando eu escrevi o livro, né, o time que faz a roda girar, eu quis falar sobre desempenho, alto desempenho, né, funções, né, modo operacional que se torna padrão, né, de excelência e diminui desgastes desnecessários, diminuir erros, né, redução de perdas e danos. Então, quando eu escrevi esse livro, eu jamais quis ousar dizer que pessoas são peças, como peças, porque peças podem ser substituídas quando elas tiverem desgaste, né? Em vez de serem reedificadas, recuperadas. Então, a intuição do meu livro, já me explico, não é tratar pessoas como peças, mas a gente está falando somente de alto desempenho, os atributos que cada um pode desempenhar. Certo? Porque no jogo de damas é necessário que um mova a peça, então quando aquele move a peça, ele espera o outro mover, né? E muitas vezes você vê que uma simples pecinha no jogo de damas, ele vira dama. Aí então ele já pode se mover para trás e para frente. Assim é o crescimento de um colaborador dentro de um empregador com visão dentro de uma empresa. Então vamos começar, né? O livro, o time que faz a roda girar, que está o link aqui embaixo para você, né, poder adquirir este livro. Então ele se trata de talento, de atributos, né, e não, né, da característica humana, né? Certo? Porque pessoas não são peças, porque a mecânicas tem desgaste e as peças são substituídas. Não é mesmo, Sergiano? As pessoas possuem talentos. Talentos eles podem ser muito minuciosos, muito peculiares, né? Uma pessoa não é igual a outra. Né? A gente ouve aquela frase, você não é insubstituível. Não. Mas muitas vezes você pode ser uma pessoa difícil de ser substituída. Ou às vezes duas, três pessoas precisam ser contratadas, né, para alcançar a excelência que você sozinho podia alcançar com o seu talento, né, com a sua postura, né, e com a sua responsabilidade, como diz. Obrigado pelo teu comprometimento, que é a minha música e o meu livro. Certo? Descontraindo um pouco. Então, isso que é importante. Então, quando eu falo disso, eu não estou de forma nenhuma desmerecendo o valor humano e nem desvalorizando a humanidade das pessoas. Quando eu escrevi o livro, eu disse no livro que toda empresa e entre empregador e empresa, assim como o jogo de damas, para que o empreendedor nos vídeos não se sinta, vamos dizer, confrontado, né? Nem que eu estou defendendo os colaboradores, mas que eu estou fazendo uma mediação. Tanto um quanto o outro tem suas responsabilidades, seus atributos, e também naquilo que eles têm que entregar. O funcionário precisa entregar desempenho, interesse, né? A empresa precisa entregar respeito, valorização e assim por diante. Né? São os dois lados da moeda, são os dois lados do tabuleiro. Mas eu quis falar sobre alta performance, sobre tanto empresa e colaborador alcançar juntos a excelência, quando eu escrevi o time que faz a roda girar. Então eu fiz a metáfora. Os colaboradores, aqueles que estão na linha de frente, no chão da empresa, aqueles, né, que fazem o atendimento ao cliente e fidelização, eles são como o peão, né, de um jogo de relação como na moto. O peão ele é pequeno, ele está na frente, mas ele está ligado ao eixo do motor. Então é o peão que faz a roda girar, que faz tudo começar. Então esse pessoal se chama o peão, né, o que está na pista, isso no meu livro.
Aí então nós temos, né, a coroa, que ela é maior, está posta à roda. A coroa, eu fiz então uma genealogia, uma comparação, como se fosse então os gestores, as lideranças, são maiores, estão conectadas ali à roda. E então tem a conexão, que é a corrente, que é uma liderança eficaz. Uma liderança que quando o emissor emite som, o receptor, que é o peão, ele entende a linguagem é corrente é correspondida. Ação, reação, solução, bem-sucedida. Uma cultura organizacional que não se comunica já falhou. Então a comunicação, né, é importante para que uma cultura organizacional organize, né, e então haja crescimento. Eu também coloquei nesse livro que o motor, né, seja ele 1000 cilindradas, seja 1200 cilindradas, ou seja um motor 125, o motor é a marca. Uma marca que ganhou força, a marca que se consolidou. Tem empresa que é forte, que tem um motor com uma cilindrada forte. A marca já está consolidada, a marca já é amada, a marca já é conhecida. E então, por fim, eu coloco o combustível. O combustível é o cliente. Se o cliente não vir, se o cliente não comprar, né, não dá para ligar o motor, porque ele não tem combustível. Precisa do combustível. E a roda é o pneu, vamos dizer assim, a roda é o mundo dos negócios. Os americanos usam muito um termo, eu não lembro como é que é a pronúncia em inglês, mas a roda nunca para de girar. A roda gigante, que é o mundo dos negócios, os business, né? Word, não, né? Não pode parar. O negócio não pode parar. Você está dormindo, né? Você é dono, empreendedor, gerente, mas o negócio ainda está tocando. A roda não para de girar. Então essa é a analogia completa. E quando há falhas na cultura organizacional, uma cultura organizacional que ela só age quando os problemas já aparecem, sem visão de águia, quando já o caos começa a se estabelecer e quando o colapso já é certo, então essa cultura organizacional é fraca. Ela não se comunica, ela só aparece quando sai fumaça. Então o livro quer dizer isso sobre a corrente, sobre a conexão. Então trata todos esses assuntos para que então haja crescimento. Então tudo precisa estar ajustado. Eu tive moto muitas vezes, fui motoboy, fui motoqueiro, fui entregador em Florianópolis, dava a volta à ilha de segunda a sexta. E se por um acaso houvesse uma desconexão, se minha roda, um parafuso fosse para trás e a roda ficasse um pouco envesada, o desgaste natural entre coroa e peão era muito alto e rápido. E eu perdia a relação se não percebesse, se eu andasse com a corrente muito frouxa. Então esses ajustes precisam ser feitos. E isso se trata o meu livro. O time que faz a roda girar. Agora vamos falar do Murphy. Alex Murphy, o personagem da ficção do filme de Robocop. O cara era incrível, eu era criança e via aquele filme. Ele era um policial muito determinado, ele era honesto, não era corrupto, ele era pelo certo. Só que ele tinha um trabalho muito perigoso. E as organizações acima dele não davam a cobertura suficiente para ele operar, né, na sua operação. Ele tinha que prender bandidos de alta perigosidade, ele teria que estar sempre diante de assuntos muito difíceis e sem cobertura necessária. Era dado para ele uma missão, vá e faça isso, mas a cobertura não era, né, proporcional à sua missão. Então, aquele é um personagem de cinema, né? Um homem que era honesto, como eu falei, comprometido, que também era muito exposto na operação. Ele enfrentava enormes dificuldades, eram pressões, violência, né? Até que um dia ele foi morto na operação, né? Chegando em casa ele morreu, ele não sobreviveu. Então ele foi levado, os médicos tentaram salvá-lo, mas não conseguiram mais. Ele já tinha perdido a sua humanidade. Mas então recriaram ele de uma forma tecnológica. Então Alex Murphy agora era o Robocop, metade máquina, metade humano. É algo que chama atenção na história, né? É todo o trabalho, né, que voltou para transformar um homem então numa máquina. O corpo dele estava ali, mas a mente estava presa, né, a códigos, né, de computador. Quantos profissionais estão agora no piloto automático dentro da sua empresa? Parece que já morreram e estão só ali fisicamente, né? Já iniciaram o burnout. A mente não acompanha mais o corpo. Já estão apagando devagarinho. Já perderam entusiasmo, perderam alegria, perderam o brilho. Não acreditam mais no chão que pisam. Não acreditam mais que a empresa vai reconhecer o talento ali escondido.
que vai haver equidade, porque justiça para boiada, para manada não funciona. Equidade é uma justiça individual, cada caso é um caso, cada talento é diferente. O leão anda na terra, o tubarão anda na água, e quem voa é a águia. Tu não vê tubarão voando, né? Não vê leão pousando, né? Pulando de paraquedas. Sabe que cada um é diferente, cada um tem uma identidade, certo? Né? Justiça sem equidade é um crime, né? Contra a identidade de uma pessoa. Então ele continuou. E sabe o que a empresa fez? Né? Financiado pela corporação a qual ele trabalhava, transformaram ele no Robocop. O cara morreu, mas na segunda-feira ele teve que vir trabalhar morto mesmo. O Robocop teve que vir trabalhar, mesmo morto. E é isso que acontece com muitas empresas. Elas não tratam a pessoa, elas não tratam o seu colaborador. Elas aprenderam a investir em marketing, em fidelização de clientes, em fazer promoções e mimos para que a clientela aumente, para que aumente os lucros, trazem marcas de produtos incríveis para revender, né, em suas organizações, né, comunicam bem, né, o marketing ao cliente, o cliente consegue entender o produto, então compra, mas não se comunicam com os colaboradores. Não buscam fidelizar a confiança do seu colaborador. Não busca que o seu colaborador ame a empresa e se sinta seguro quando pisa no chão da operação. Aprender a fazer marketing para clientes, mas não aprender a conquistar os colaboradores. Há muitas empresas assim. Estão perdendo os talentos estão indo embora porque estão sendo apagados. Tem muito gestor, muita liderança amarrando suas águias e não as deixando voar. Muitos gestores e lideranças, gerentes de operações, diretores, trancando talentos. Colocando os tubarões no deserto, jogando leões dentro de rios e mares. E estão destruindo os talentos, estão dizendo, não tem ninguém para trabalhar, nós não estamos encontrando, mas vocês são preconceituosos. Com o critério de, eu não vejo liderança nele, ele é muito estranho, quem sabe no futuro, e vocês perdem o talento. Mas não se preocupa, a concorrência agradece, porque enquanto vocês travam, eles desenvolvem. Enquanto vocês não dão oportunidade, alguém prioriza. Isso acontece por falta de visão. Uma cultura organizacional falha, que só tem marketing, que só tem frase bonita na parede. Vamos falar rapidamente sobre demissão e admissão e demissão. Quando um funcionário ele vai entrar para uma empresa, ele leva o currículo, primeiramente ele conversa com o RH, embora tenha algumas empresas que permitem que seus gestores façam a primeira triagem, já que é eles que vão interagir com aquela pessoa, assim que ela for admitida à empresa. Então ele faz a primeira triagem, o gestor conversa, se ele se agrada, então ele envia para o RH, gostei dessa pessoa, gostei desse colaborador para trabalhar comigo. Aí se o RH der então um positivo, não, essa pessoa, aqui nós checamos, ela está apta, né, para ser selecionada nesse processo seletivo. Então essa pessoa é contratada, mas um dia ela vai embora, acontece, 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses, e a empresa diz, mais importante do que a forma que a pessoa entrou, é a forma como ela vai sair. Algumas pessoas pedem respeitamente. Não é o que eu pensava, eu não estou bem, eu tenho uma outra coisa para fazer, eu quero sair. Mas eu agradeço, né, por essa oportunidade de emprego e tomara que um dia eu possa voltar. Mas tem outros que não, tem outros que já saem esperneando, fazendo estouro, coisa e tal. Mas a pergunta que fica, mas quando o funcionário pede demissão, como a empresa trata ele? Porque a forma como o funcionário sai é mais importante do que a forma como ele entrou. Mas a forma como a empresa trata ele. Ela pergunta, por que você quer ir embora? Está tudo bem? Tem empresa que não pergunta. Só diz tchau. Então tá bom. Já vamos fazer então aqui a sua rescisão. E é isso que eu pergunto. Por que é só importante para o funcionário a forma como ele sai? E não é importante para a empresa a forma como ela trata ele quando está saindo? Sidney, eu não sou contra as empresas. Eu quero ganhar salário. Obrigado, empreendedor. Se tiver aí emprego para nós, eu não sou contra as empresas. Eu estou mediando as coisas. E eu agradeço a todos. Valeu, brigadão. Um abraço do autor Sidney. Adquira os meus livros. Isso vale a pena. E vamos então jogar damas. A psicologia da cultura organizacional corporativa.